Olá, vamos falar sobre um momento significativo na vida do rei Davi. Essa história nos ensina sobre a santidade de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Davi tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas durante a jornada, um homem chamado Uzá tocou a arca de maneira inadequada e morreu instantaneamente. Este evento revelou a seriedade de lidar com a presença de Deus. Davi, tomado de temor, decidiu temporariamente deixar a arca na casa de Obed-edom, um levita. A pergunta para a nossa reflexão de hoje está em 2 Samuel, capítulo 6, versos 9 e 10. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. A primeira coisa a destacar aqui nessa história é que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. E isso não porque ele fosse perfeito, mas porque ele admitia o seu pecado e a sua fragilidade diante de Deus. Davi, que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, sempre manteve a humildade e nunca deixou o orgulho tomar conta. Ele começou a sua vida como pastor de ovelhas e isso, de alguma forma, moldou a sua maneira de liderar, sempre servindo ao povo. A humildade de Davi fica clara quando, depois de pecar com Batseba e causar a morte de Urias, o marido dela, ele reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Isso é visto de maneira clara no Salmo 51, a oração de confissão de Davi. E mais do que isso, ele sempre buscava a direção de Deus. Ele também restaurou a adoração em Israel e colocava sempre a vontade de Deus acima do seu título de rei. A disposição de Davi para admitir as suas falhas e se submeter a Deus é que fez dele um líder respeitado e deu a ele este título, de o homem segundo o coração de Deus, dito pelo próprio Deus. A grandeza de Davi não estava em seu trono, mas em sua capacidade de se curvar diante de Deus. Ele testemunhou a morte de Uzá, quando Uzá tocou indevidamente na arca. E aí ele percebeu mais uma vez a seriedade da presença de Deus. Ele reconheceu a necessidade de reverência e aí decidiu deixar a arca na casa de Obed-edom, que era o levita responsável por guardá-la. E assim, Davi demonstra sabedoria e respeito pela santidade de Deus. Quando Davi fez essa pergunta, como virá a minha arca do Senhor? Ele demonstrou que tinha consciência do poder de Deus, da reverência que a sua presença merece e das consequências de lidar inadequadamente com a santidade. Sabe, quando nós analisamos as coisas ou práticas, ou quando nós banalizamos as coisas sagradas, iremos banalizar o próprio Deus. E quando perdemos a noção da santidade de Deus, perdemos o parâmetro para o nosso próprio crescimento espiritual. Quando rebaixamos Deus de seu posto de soberano e santo, a nossa norma de santidade também será rebaixada. A reverência, portanto, em última análise, não é porque Deus se deleite em ser exaltado, mas porque Ele quer que nós sejamos exaltados em caráter e santidade. Portanto, quando somos reverentes com Deus e com as coisas de Deus, nós é que seremos beneficiados com isso, entendeu? Vamos orar. Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza diante de Ti. Pedimos que nos ajudes a entender a importância de Te honrar em nossa vida. Que nós possamos viver de forma a reconhecer a Tua santidade e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Agora compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas a aplicar essa mensagem em sua vida também. Um forte abraço e até a próxima.